A paz de Cristo, meu nome é José Augusto Andrade. Gostaria de convidar a todos para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Hoje estudaremos a lição 2 e tem como título José quando a adversidade é a injustiça. José quando a adversidade é a injustiça. Esse estudo está no texto básico de Gênesis 37:1 e Gênesis 50:26. Quem escreveu essa lição foi Lindomar Ferreira da Silva, e ela é membro e diaconisa na Segunda Igreja Batista em Mesquita. Também é vice-presidente da Convenção Batista Fluminense, formada em Educação Religiosa pelo ICER, Instituto Cristão de Educação Religiosa. Casada há 53 anos com o diácono Walter Ferreira da Silva. E vou deixar também na descrição do vídeo toda a biografia dessa querida irmã, a irmã Lindomar Ferreira da Silva. Vamos ler aqui em Gênesis, que está proposto para nós, Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinação, e de seu pai na terra de Canaã. Agora vamos ler Gênesis 50, versículo 26. E morreu José de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram em um caixão no Egito. A autora começa assim a lição. Ela fala da lição anterior, aprendendo o sentido da aprovação em relação à missão de Abraão. A lição anterior foi a de Abraão. E vimos no livro de Gênesis como tratar os começos, e tem o objetivo de apresentar o modo de Deus restaurar o relacionamento do homem consigo mesmo, a partir do patriarca Abraão. Então o objetivo daquela lição foi isso. Podemos aprender 3 lições do episódio do sacrifício de Isaac. As provações são inerentes à vida humana, a obediência incondicional, fruto de adoração e gratidão, auxilia na superação das adversidades. E por último, é preciso confiar em Deus. Então, esse foi o estudo anterior. A lição de hoje fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó. José, é interessante a história de José, já vou deixar aqui meu pequeno comentário, é que parece que Jacó, ele fez praticamente o mesmo erro do seu pai, que foi ter preferência pelo filho. E aqui nós vamos ver nessa lição, não foi comentado na lição, mas eu quero deixar aqui registrado. Parece que Jacó ele teve uma preferência, que era o filho mais velho da sua segunda esposa, né, foi Raquel. E também seu preferido, ortogônio direito de comumente era dado aos primogênitos. Então, quer dizer, esse privilégio normalmente era dado aos primogênitos, né, mesmo por ser o filho mais velho. Na história, o que nos salta aos olhos em primeira mão são os atos de injustiça que, a grosso modo, é a violação dos direitos de alguém, odiado pelos irmãos, foi vendido para mercadores e escravos. Mesmo depois de outras injustiças, emergiu como governador de todo o Egito. Apesar disso tudo, diz o texto que Deus era com José. Pelos fatos simples de ser uma pessoa, vamos dizer assim, que amava a Deus, que obedecia à voz de Deus, e nós vamos ver isso aqui de acordo com o andar do estudo. Ele foi vendido pelos irmãos, como foi falado aqui, mas quando nós olhamos a Bíblia, Deus já tinha falado que Abraão ia ser peregrino ali naquela terra, e depois eles voltariam para a sua própria terra, que era a terra de Canaã. Episódio de outras injustiças, emergiu como governador do Egito.
Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento não importa quando seja injusto. Desenvolve um caráter forte e visão para profunda. Como o filho mais novo de José, era autoconfiante em excesso. Aqui tinha ele tinha uma autoconfiança em si, mas a sua autoconfiança aumentada, autoconfiança porque Deus deu um dom a ele de sonhos, de interpretar sonhos. E isso foi uma ajuda para ele lá quando ele foi escravo, né? Pelo fato de seu filho predileto, Jacó conheceu o desejo de Deus para a sua vida, é insuportável para seus 10 irmãos mais velhos, que por fim conspiraram contra ele. Então, é triste, dentro da família havia uma conspiração. No entanto, a autoconfiança moldada pela dor e aliado de um conhecimento pessoal de Deus, permitiu que José sobrevivesse e prosperasse. Esse dom ajudou José, lá no Egito, a prosperar. Quando a maioria teria falhado, a sabedoria e confiança são as marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos que o cercavam. Uma coisa boa é que quando a pessoa confia na outra pessoa, né? Potifar é o capitão da guarda e do palácio, os outros prisioneiros, o rei e, após muitos anos, também seus 10 irmãos que o conheceram. José logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer coisa que fizesse e onde quer que fosse. Isso está em Gênesis 39. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Gênesis 39. Rapidinho aqui. Versículo 2, que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, na casa de Potifar. E ele tinha uma coisa preciosa, que era a esposa dele. E José, ele se destaca por isso, por fidelidade a Deus. E os que conheceram também essas coisas, e onde quer que fosse. O tema sobre a justiça recorrente na palavra de Deus, em seu relacionamento com Israel. Deus e Israel, né? E Javé age para a salvação de Israel. Isso está em Êxodo 3:8. Depois os irmãos podem conferir. Libertando do contexto de escravidão. Êxodo, Êxodo 3:8. E libertando do contexto de escravidão. Êxodo 1. E nós vamos ver logo aqui, mais adiante, que está pertinho também. A gente vai tomar o tempo rapidinho. Êxodo 1. Aí conta aqui, né, a libertação. Não vou ler o texto não, que é muito grande aqui. E promulgando uma lei de amparo aos órfãos e viúva. Êxodo 22, 21, 24. Desse modo, Israel é um povo redimido, escolhido para descrever a atividade redentora de Deus. Então Deus, através de Moisés, né, ele cria essa lei e o objetivo é redimir esse povo, assumindo o papel de resgatador. Êxodo 6, 6, 15 e 13. Isso se encontra esse texto. Tal como Javé, Israel deveria também cuidar dos desamparados e dos oprimidos. Êxodo 22, 2. Sendo homem e mulher criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das coisas que Deus, quando falou para Israel, que quando ele entrasse na terra de Canaã, que não fizesse ninguém escravo, porque ele já tinha sido escravo e tinha provado como é duro ser escravo. Gênesis 1, 27. A dignidade humana é valorizada e enaltecida na Escritura. Então Deus não quer que ninguém seja escravo de outro homem, de ninguém. Todavia, observamos no texto em estudo, que a injustiça era uma constante na vida do nosso personagem, contrariando aparentemente a assertiva de que Deus não tolera a injustiça. Aí nós vamos ver vários Salmos 5, verso 4, Deuteronômio 16, 19, Provérbios 22, 8. Então Deus é um tipo de injustiça que Deus não gosta, quando alguém tenta escravizar outro ser humano.
Tal perspectiva potencializada a crise e a aprovação de José, como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça com seus filhos. Então aqui a autora está colocando, como que pode? Se Deus é justo, como é que deixou José passar por esse constrangimento de escravo? Em tempos de pandemia, percebe-se este o questionamento da humanidade. Vejamos sucintamente as injustiças sofridas por esse homem e o que ele fez para superar. Né? Primeiro ponto, a injustiça na família. Quer dizer, a injustiça começou lá dentro. Isso está em Gênesis, Gênesis 37, de 1 a 36. Nós vamos ver esse texto que está, texto diário. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou manto. As túnicas eram usadas para aquecer a pessoa, carregar pertencente durante uma viagem ou até mesmo servir como seguro de um empréstimo. A maioria das túnicas ia até o joelho. As mangas eram curtas e era apenas de uma cor. Já a túnica de José provavelmente era do tipo utilizada pela realeza, manga não. Então aqui a autora já está colocando, isso aqui foi um fato que Jacó ele fez uma túnica especial como se fosse para a realeza, já destacando José dos demais irmãos. Isso despertava a inveja dos seus irmãos. Mediante até a altura das tornozelas, demonstrando cuidado especial de Jacó para com José, ainda que o favoritismo familiar seja agravante nas injustiças cometidas contra José. Não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. Viu? Então, ainda que despertasse aquela ira, porque ele era uma pessoa especial, colocava em destaque para o seu pai, favoritismo, não dá condição de ninguém ser injusto para com outra pessoa cometendo aquele ato. Na verdade, eles queriam até matar ele, mas depois o irmão, acho que foi Rubem, falou, não vamos matar um sangue inocente, porque nossas mãos sujariam. E foi vendido para uma caravana ismaelita. José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, Gênesis 37, 28, onde após uma série de dificuldades, tornou-se ministro de Faraó. Olha só, um escravo se tornando um governador, Gênesis 39, 41. E salvou os próprios irmãos e o seu pai da fome, trazendo para-os para Goze. Goze era uma terra de campo favorável à criação de gado, né? De rebanho, de ovelhas. E os seus ossos trazendo para Goze. Em Gênesis 42 a 47, José morreu com 110 anos e os seus ossos foram levados a Siquém. Josué 24, 32. A família é uma instituição sagrada para Israel e de igual modo para os cristãos. Então, nossa religião cristã está baseada judaico-cristã, porque a origem, praticamente, os preceitos todinho de Israel, porque Jesus é de Israel também, né? E a salvação vem dos judeus, né? A família, no contexto do Antigo Testamento, felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel, os filhos ao redor da mesa. O Salmo fala sobre isso aqui. O Salmo, eu não sei, eu acho que é o Salmo 137, 36, não sei. Entretanto, favoritismo em uma família pode criar inimizade entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorrera na família de Jacó. Gênesis 37, versículo 4. Lembra da história que eu te falei, que ele pegou praticamente o que o pai dele ensinou. A sua mãe, Rebeca, tinha preferência por ele, por Jacó. E Isaac tinha preferência por Esaú. Então, quer dizer, isso parece que afetou também. Então, a autora coloca aqui, se você tem uma preferência, um filho querido, destacando, é prejudicial para os demais, porque todos os filhos devem ser amados de igual modo. Segundo ponto,
Eu quero ler aqui, irmãos, esse salmo, né? O salmo, acho que é o salmo 38 que fala sobre a família. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. É esse aqui. Salmo 28. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, aos teus filhos, como pranços da oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus abençoe as famílias brasileiras, todas as famílias, né? Bonito salmo. Segundo ponto, injustiça no trabalho. Então, no primeiro ponto, a gente falou da injustiça na família. Agora, injustiça no trabalho. O Egito Antigo era uma terra de grandes contrastes. As pessoas eram extremamente ricas ou absolutamente pobres. Olha, havia um afastamento aí da sociedade. E quase não havia o meio termo. José encontrou servindo a Potifar, um oficial muito rico e serviço de faraó. As famílias ricas possuíam casas muito bonitas, de 2 ou 3 andares nesse contexto. José foi absurdamente injustiçado, a ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual. Olha só, interessante, né? Gênesis 39, diferentemente de Rubens de Judá. Aqui ele coloca de Rubens de Judá porque deitou com a mulher de Rubem, o mais velho, deitou com a mulher do seu pai, uma das suas concubinas. E Judá, ele teve um caso com a sua nora, Tamar, que depois gerou da descendência de Jesus, está até na genealogia de Jesus. Então, Gênesis 35, 22, 38, 15 a 18. José age com integridade diante do seu Senhor, diante de Deus. Gênesis 39, 6, 9. O caso de José foi porque José, ele trabalhava na casa desse seu senhor e essa mulher queria ter um caso com José e José não aceitou e ela acusou de ter violentado ela, né? Ou tentado violentado. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? No trabalho profissional, essa é uma prática muito comum, denigrir a imagem de uma pessoa em um atentado contra a dignidade humana, trazendo sérios prejuízos à parte afetada. No caso aqui foi José, né? Ele trabalhava e a sua senhora difamou ele. O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador, de igual modo entre os empregados, talvez isso já ocorrera com você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e direcionar a vida. Pois, assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Isso está em Mateus 28, 18 a 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A história, irmão, de José é uma história muito linda que mostra da fidelidade em todos os aspectos, tanto para com seu patrão, como ele ainda não era casado, mas até a fidelidade para com Deus, né? E ele demonstrou ali que ele obedecia o amor de Deus. E é uma história que nós devemos tomar José como exemplo. Não porque depois ele se tornou governador, mas pelo exemplo que ele deu de amor a Deus, né? A presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações e justiça sofrida no Egito. Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida. Ministério, liderança, ser como José, e o seu coração estiver comprometido com Deus. Então,
O que nos faz ter diferença do mundo, diferencial, é o compromisso que nós, comprometimento, compromisso que nós temos que ter com Deus. Entretanto, as definições de Deus para o sucesso não necessariamente as mesmas que as nossas. Mesmo os santos mais fiéis poderão conhecer relativamente pouco fruto do seu trabalho. Entretanto, a presença sobrenatural do Senhor na sua vida lhe assegurar que seu trabalho honrará o nome e o propósito de Deus. Então, com o tempo as pessoas vão ver, igual descobriu os irmãos, testificou que realmente Deus não era uma coisa só de José falar, contar os sonhos, interpretar os sonhos, não. E é porque Deus estava realmente com ele. Ainda que em cenário sombrio e perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus, recusando a estratégia de sedução da mulher, demonstrou fé em Deus, e ainda que a injustiça no trabalho. Ele foi injustiçado, né? Você hoje dá até a causa causa trabalhista. Devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. É difícil um homem resistir uma tentação, sedução de mulher, principalmente nesse caso, quando se trata desses casos assim. A promessa encontrada em 1 Coríntios 10, 13 pode ser de grande ajuda. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. Atuou na vida de José, garantindo o sucesso em circunstâncias tão adversas. Imagine José afastado da sua família, da sua nação, numa terra estrangeira, sendo acusado de assediar a sua própria patroa, Então, foi muito difícil, mas ele venceu, porque ele tinha a confiança que Deus estava com ele. Gênesis 39, 21, depois os irmãos podem conferir. Terceiro ponto, a injustiçado e esquecido na prisão. Gênesis 39, 19, 40, 3, Gênesis 39, 19, Gênesis 43, 8, 23, 41, 1, 14, 39, 38, 39, 44. Depois os irmãos podem conferir. Eu vou deixar tudo isso na descrição para os irmãos. As prisões eram lugares horrendos em condições desprezíveis, que eram utilizados para abrigar os que faziam trabalho forçado ou para aguardar julgamento. José ficou na prisão durante 2 anos, até entrar na presença do rei. Que história, hein, irmãos? 2 anos sofrendo, injustiçado, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Enquanto no prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Porém, deu o melhor de si a cada tarefa realizada. Sua disposição, atitude positiva, logo foram percebidas pelo carcereiro. É interessante que quando alguém se propõe fazer alguma coisa, ele tem que se fazer o melhor. E José, mesmo preso, ele era zeloso, fazia tudo com excelência, e despertou aqui, viu o carcereiro, esse homem aí é diferente. Que o promoveu administrador da prisão. Olha só, você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora. Quando José foi levado para a casa de Potifar, foi para zelar pelas coisas de Potifar. Ele tinha aprendido isso, zelando pela prisão agora. E adquiriu confiança, né? Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora. No trabalho, em casa, na escola, siga o exemplo de José. Realize cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. Isso aqui é um exemplo para nós. Quando nós somos injustiçados, ao invés de nós desprezarmos aquelas coisas, procurar aperfeiçoar. E você vê que
Ele foi valorizado depois. O Senhor verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações. Quando o assunto era o sonho, José voltava a atenção de todos para Deus. Interessante também que José tinha esse dom de Deus, mas ele nunca atribuiu a ele, mas sim a Deus. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou o sonho em poderoso testemunho do Senhor. Gênesis 40:8. Ele estava, através do sonho, ele testemunhava da grandiosidade do amor de Deus. Quando o mordomo de Faraó foi liberto da prisão, se esqueceu de José. Aqui é um fato, irmão, que dois pecaram contra ele, dois funcionários deles, um padeiro e um copeiro. O copeiro dava o vinho na boca, primeiro experimentava, né, para ver se tinha, era pessoa de confiança, experimentar para ver se tinha até veneno, né? E alguma coisa errada eles fizeram contra o rei e foram mandados para a prisão. Mas José, eles tiveram sonho que meio parecido, mas só que um foi para a vida e o outro para a morte. E o padeiro morreu, mas José tinha um compromisso com ele. Olha, quando você estiver lá em liberdade, dê aquela palavra positiva para me tirar daqui, né? E eles esqueceram, aliás, quem se esqueceu foi o copeiro, né? E depois ele lembrou que tinha lá um judeu que interpretava sonho. Esqueceu de José. Passaram 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre. 2 anos, irmão, esquecido lá. Que injustiça, né? Gênesis 41. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. Gênesis 41:14. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. Hoje nós estamos aí com esse problema dessa enfermidade. De repente Deus dá um basta, cessa tudo, porque o povo de Deus clamou e teve confiança que Deus agiria em favor dos seus. Esperamos. José foi trazido até a presença de Faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Devemos ter o cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra para nós é uma forma de roubar a honra de Deus. Viu? Faraó reconheceu que José era um homem em quem havia o Espírito Santo de Deus. Gênesis 41:38. Você provavelmente não vai interpretar sonho para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver em sua vida, em suas ações e palavras, em seus hábitos, conselhos, sábios conselhos. Seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho, a escola, vendo como uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Ela está fazendo essa pergunta para todos nós. José rapidamente chegou ao topo dos muros da prisão ao palácio de Faraó. Seu treinamento para esta Gênesis 41:39, depois os irmãos também podem, e 44. Seu treinamento para estar em importante posição envolveu o seu primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Olha só que exemplo José nos deu. Essa passagem de José é muito importante, nós aprendemos várias coisas, que a fé, a fidelidade, a maneira como você trata o trabalho, o aperfeiçoamento, e agora ele fala aqui de servir a Deus lá na prisão. Ele aprendeu mais a servir a Deus e aos outros também. 4º ponto, nós falamos aqui o primeiro ponto, que foi injustiçado na família, depois injustiçado no trabalho, esquecido na prisão e agora honrado por Deus em todas as adversidades, em todas as lutas, maneiras. Isso está baseado em Gênesis 45, de 4 a 8, 17, 20, 50 e de 1. Depois as descrições vai ficar com os irmãos, não vou
Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José diante para preservar a vida e salvar o Egito. Olha só como é que Deus trata a gente. Às vezes a gente não entende. José foi um instrumento que Deus usou da promessa mesmo que ele já tinha feito com Abraão, que Abraão seria peregrino naquelas terras, depois voltaria, depois de 400 anos. E quem foi um instrumento para levar o povo lá para o Egito foi José, que depois eles vieram a ser escravo ali no Egito, e Deus iria libertar com a mão forte e pelo um libertador que foi Moisés, o grande legislador, que fez leis para as nações de Israel. Ele enviou José diante para preservar a vida e salvar até mesmo o Egito da fome. Deus é soberano, seus planos não são ditados por ações humanas, mas quando outros inventarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas as ferramentas de Deus. Olha só. Como disse José a seus irmãos, vamos, vocês bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. Gênesis 50, versículo 20. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e prisioneiro. Olha quantas atrocidades fizeram com ele. Rejeitado, sequestrado, escravizado e prisioneiro. Hoje acontece em muitas partes do mundo, irmão. E essa escravidão ainda humana. Deus sempre vai abominar isso. Porque o homem foi feito para ser livre. Estando com Deus para ser livre. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou. Olha só, um outro atributo de Deus, o amor, né? E compartilhou a sua prosperidade. José foi próspero ali no Egito. Gênesis 45, 17, 20. Depois de Faraó, quem era que tinha maior autoridade foi José, dado pelo próprio Faraó. Foi essa determinação de Faraó, que de tudo ele só seria abaixo de Faraó. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa, nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. Se lhe pedirmos alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. Está em primeira carta ao João 1:9. José tinha provado ser um conselheiro confiável de Faraó. Ó, de confiança, irmãos. Por quê? Ele falou a verdade e falou de Deus. Não teve vergonha de falar de Deus. A um rei, um soberano, né? Gênesis 55. Privilégios, liberdade e frequentemente são resultado do conto de não ser confiável, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. Aproveite cada oportunidade para provar que você é confiável até nos detalhes. Às vezes muito chefe não confia na gente porque a gente também deixa muito a desejar não ser confiável. José pediu para levar o seu pai, que já estava falecido, foi um dos pedidos de Jacó, que não deixasse o corpo dele ali. E depois José também fez o mesmo pedido, que não deixasse os ossos dele ali. E nós já lemos isso no final de Gênesis, que foi levado a Siquém, onde estão enterrados lá, perto do carvalho de Manré. E foi o pedido do seu pai a José. E ele pediu a Faraó que deixasse ir, que ele retornaria, e retornou. Agora que o pai Jacó, Israel, estava morto, os irmãos temiam a vingança. Poderia José realmente tê-los perdoado por ter sido vendido por eles como escravo? José não somente perdoara, mas também lhes assegurou que cuidaria deles, das suas famílias. O perdão de José foi completo. Gênesis 50, 15, 21. Que história linda, né, irmãos? Os irmãos intentaram com ele e ele não guardou mágoa no coração. Por fim, José, com 110 anos, olha o que eu estava falando,
Estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvida de que Deus manteria sua promessa. Um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Gênesis 50, versículo 4. Que grande exemplo nos deixou José. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira confiança em Deus. Temos que ter confiança em Ele. Mesmo quando a adversidade e a injustiça e o amor de Deus prevalece. Mesmo com a injustiça, o amor de Deus prevalece. Lição maravilhosa da nossa irmã, né? Da nossa irmã querida, nossa irmã Lindomar Ferreira da Silva. Que Deus abençoe poderosamente. Para pensar e agir. O importante não são a adversidade ou as injustiças da vida, mas a atitude em relação a elas, com a ajuda de Deus, né? Qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-la para o mal. Assim como fez com José, Deus pode usar as injustiças, a adversidade que você tem vivido, em bênção para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança nos justos. Salmos 40, versículo 1. Esse salmo é lindo. Eu gosto muito desse salmo porque ele fala de uma coisa que muitas das vezes nós não temos. Paciência. Salmo 40, versículo 1. Ele começa assim. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, antes vamos orar a Deus agradecendo pela sua vida, pela sua família e que Deus nos dê sempre essas oportunidades de falar dele, do amor dele. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito eternamente seja o seu nome. O nome que é sobre todo nome e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós viemos aqui, ó Pai, agradecidos, ó Deus, pela essa obra maravilhosa que o Senhor nos fez, o perdão, e colocou no nosso coração que devemos perdoar. Que o Senhor atue na nossa vida com o seu Espírito Santo para que tenhamos o mesmo Espírito para poder perdoar as pessoas que nos ofendem e que fazem injustiça contra nós. Muito obrigado, Deus, pelas vidas que deixaram exemplo igual de Abraão, José e de outros personagens que os autores tirou essas lições. Que o Senhor abençoe a Convenção Batista Fluminense. Em nome do nosso Deus, eu quero agradecer de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.